Amigos, a nossa próxima entrevista é realmente interessante, muito importante. A gente vai tomando conhecimento dessas coisas e é bom atualizar-se. Primeiro, a gente fica sabendo que antes mesmo de um bebê nascer, já é possível saber se ele tem algo no seu coraçãozinho. Se ele, vulgarmente dizendo, se ele sofre do coração. Para isso existe um exame chamado ecocardiografia fetal, que em São Paulo tem na doutora Lilian Araújo, a sua primeira especialista. A ecocardiografia também é pediátrica, ou seja, para constatar se o bebê recém-nascido tem problemas cardíacos. Isso já é feito mais habitualmente, mas ao que parece ela é a primeira especialista na ecocardiografia fetal, tendo, portanto, feito um curso especial para isso. Onde foi feito, doutora, esse curso? Bem, eu tive a oportunidade de passar 1 ano e meio nos Estados Unidos, no Children's Hospital de Boston, da Harvard University, e na Universidade da Califórnia de São Francisco. E mesmo lá, a ecocardiografia, apesar de existir há 5 anos, ainda não é em todos os centros que se encontra, ainda é uma coisa bastante nova que apareceu e surgiu e foi possível com a melhora tecnológica dos aparelhos. Então, a ecocardiografia fetal é uma técnica que estuda pormenorizadamente a anatomia e a fisiologia do coração fetal. E existem várias vantagens nisso. Então, antes de nós chegarmos nas vantagens dessa ecocardiografia, nós vamos levar o telespectador a lembrar-se de que há uma palavra que soa muito familiarmente hoje. Toda vez que alguém vai para o Unicor, algum político famoso, problema, ouve-se falar logo no ecocardiograma. Quer dizer, ele coloca lá para saber em que ponto está o relógio dele funcionando com seus mecanismos. O ecocardiograma, não apenas etimológico. Não, na verdade, o aparelho em si é o mesmo usado para a ecocardiografia convencional, isto é, de adulto e de criança, mas são aparelhos extremamente modernos e com um recurso que se chama Doppler, que é uma técnica que se aprimorou nos últimos 2 anos e que possibilita o estudo dos fluxos intracardíacos. Então isso ajudou muito, fez com que a ecocardiografia fetal fosse possível. Mas, de uma maneira geral, o aparelho ele tem que ser moderno, mas é o mesmo usado para o ecocardiograma de adulto, de criança e agora fetal, que é um aparelho de ultrassom. Agora, quem é que deve fazer, doutor? Acho que não é toda mãe que tem que se preocupar com isso, né? Senão nós temos uma avalanche de gestantes querendo saber se o seu bebê sofre do coração. Isso eu acho que é o ponto mais importante da entrevista. Eu sou a primeira a dizer que a gestante que está ouvindo esse programa não entre em pânico, por favor, porque a incidência de malformação cardíaca no feto é em torno de 1%, algumas pessoas dizem até que é menor. Então, não há razão nenhuma para se preocupar. Por isso que existem indicações para a ecocardiografia fetal, que seriam as arritmias fetais. Às vezes, o médico obstetra detecta que o coração do neném está batendo fora de ritmo. Então, até há pouco tempo, não se podia dizer se essa arritmia era proveniente de um defeito cardíaco ou era apenas uma questão de imaturidade do coração. O coração precisaria crescer um pouquinho mais e tudo bem. Então, hoje em dia, a gente consegue dizer que tipo de arritmia, se ela está ligada com malformação. Outra grande indicação são as mães que tiveram já um bebê anteriormente cardiopata. Eu sei que a gestante é uma pessoa muito angustiada, muito cheia de medos. Então, atualmente é possível a gente tranquilizar essa gestante, dizer, na maioria das vezes, que essa criança está tudo bem, que o probleminha que teve no primeiro filho não vai se repetir no segundo, se Deus quiser. E outra coisa, algumas doenças maternas aumentam a incidência de cardiopatia, que é muito pequena, mas em certas doenças ela aumenta um pouco, que seria a rubéola, quando a mãe gestante teve rubéola no início da gravidez, quando a mãe é uma diabética que faz uso de insulina. Atualmente nos Estados Unidos, de rotina, as diabéticas se submetem a um ecocardiograma fetal.
Agora, existe toda uma importância diagnóstica, porque não é só, bom, a gente sabe que o neném tem um probleminha, e agora, né? É isso que nós vamos... Eu queria repisar um pouquinho mais para ficar bem tranquilizadora a sua entrevista, como ela diz bem, com muita preocupação, que toda mãe começa a pensar. Quer dizer, então nós temos aí a rubéola, que é uma incidência também, que felizmente não é tão frequente. A diabetes, que também pode ocorrer no grande número de casos. Quando o primeiro bebê ou um bebê anterior tenha nascido com alguma cardiopatia, com alguma anormalidade cardíaca. Mais algum ponto importante? A arritmia fetal, a arritmia, né? Quando o obstetra já deteta ao ouvir, sente que o coraçãozinho não está muito regular, então ele pode indicar, quando ele recomendar. Então daí nós chegamos no ponto. Depois de detetado isso, o que é que se faz? Aí é que vem, vamos dizer, grosseiramente, a utilidade do ecocardiograma. Exatamente. Bom, eu acho ainda que a primeira utilidade é tranquilizar a gestante, né? Porque, graças a Deus, assim, na maioria das vezes o exame dá normal e eu tenho muito prazer em dizer isso para a gestante, que está tudo bem. Agora... Quando não dá? Quando não dá, então, o que nós podemos fazer em relação às arritmias? Nós podemos tratar a arritmia fetal. Porque uma arritmia fetal, claro que a incidência é pequena, mas existem alguns tipos que podem causar, inclusive, a morte do bebê. Então, sabendo o tipo, nós podemos dar remédios para a mãe que atravessam a placenta e atingem o coração fetal. E dessa forma, fazer com que esse feto nasça e bem. Outra coisa também muito importante seria a cardiopatia já mais severa. Quando diagnosticada, o que se pode fazer é montar um esquema que essa gestante venha a ter esse bebê num hospital de porte, com apoio cardiológico, porque muitos bebês, que são aqueles bebês roxinhos, que nascem muito roxo, eles nascem e muitas vezes eles perdem a vida por uma falta de atendimento nas primeiras horas de nascimento. Então, desde que se diagnostique intraútero alguma coisa mais severa, se essa criança nascer num hospital de porte, ela pode, dentro de algumas horas, ser submetida ao tratamento adequado e viver. Então, isso é o grande ponto importante da ecocardiografia fetal. E assim, a doutora Lilian Araújo, que é da PUC de Sorocaba, trouxe mais uma contribuição para o nosso programa Dia a Dia, que se sente muito satisfeito de poder levar esses aspectos tão importantes para o conhecimento dos telespectadores. Ela desenvolve uma grande atividade, faz pesquisa no HC, onde tem que trabalhar, no Unicor, na Unidade Ecográfica Paulista, enfim, é uma profissional extremamente ativa, honrando a classe médica e, por que não dizer, nessa época em que as mulheres se afirmam tanto e que nós as secundamos no seu esforço, também a sua própria condição de médica, e não apenas de médico e de médica profissional. Bom dia, doutora, muito obrigado. Bom dia, muito obrigada. Com o poder aquisitivo